Por que chorar por apenas um trecho da vida, quando nossa vida inteira já é digna de lágrimas? Sêneca nos ensina que a sabedoria é a única verdadeira liberdade. A vida não é curta, de fato. Ela tem o tempo exato para que você realize seu sonho mais louco. Mas lembre-se, apenas um. A forma como você se vê é infinitamente mais importante do que como os outros o veem. Não nasci para ficar trancado em um canto. O mundo inteiro é meu lar. O poder humano está em sintonia com o divino. A verdadeira grandeza está em possuir, com um corpo frágil de mortal, uma invencível divindade. Na verdade, não se preocupe, muitos de vocês nunca encontrarão o verdadeiro amor dos seus sonhos. Vão apenas se acomodar com alguém para evitar a solidão. Para Deus, o maior entretenimento é ver se um homem pode lutar contra o destino. A estupidez é a raiz de muitas das doenças mais dolorosas da humanidade. Quanto mais honesto é o homem, mais ele sofre. Conversas têm uma sedução, como o amor ou o vinho puro, e podem nos fazer revelar segredos sem perceber. A incapacidade de escapar é uma das grandes causas do sofrimento na vida, especialmente no amor. A juventude não é um período da vida, mas uma condição da alma. Uma vida plena é a verdadeira medida da longevidade, não o tempo em si. Nas horas de felicidade, precisamos de amizades leais. Nos momentos de dificuldade, precisamos ainda mais. O maior desperdício de tempo é a procrastinação, esperando e dependendo do futuro. Algumas pessoas preferem fantasiar sobre mudar o mundo ao invés de mudar a si mesmas. Quando planejamos nossa vida, ela não parece tão curta. O que não vivemos não pode ser considerado vida, apenas tempo passado. Ninguém gosta de dividir suas riquezas, mas muitos não se importam em deixar a vida ser dividida por outros. Devemos nos esforçar para manter um padrão de vida mais elevado do que o da maioria. Independentemente da situação, precisamos aprender a mover nossa mente de preocupações externas para o nosso interior. Confiança em si mesmo, prazer em si mesmo e apreço por si mesmo. Focar em si, sem se preocupar demais com perdas. Mesmo diante da adversidade, devemos aprender a enfrentá-la com bondade. Estar sozinho pode curar nossa aversão às multidões, enquanto as multidões podem aliviar nossa solidão. O desespero absoluto muitas vezes produz uma coragem poderosa. O que nos atormenta é mais nossa imaginação do que a realidade. Sob o teto de palha vivem os homens livres, sob o mármore e o ouro, os escravos. O que acontece com um pode acontecer com todos. Qualquer coisa em excesso pode se tornar prejudicial, especialmente o conforto, que enfraquece a vontade. Entre a verdade e o erro, há uma névoa que nos faz cair em fantasias inúteis. A felicidade está no julgamento correto. As pessoas felizes sabem fazer as pazes com o presente, não importa o ambiente. Ansiedades inúteis, alegrias ignorantes, desejos gananciosos e preocupações mundanas. Quanto tempo eles desperdiçam da sua vida? O tempo que você realmente reserva para si é mínimo. Quando você percebe isso, entende que mesmo uma vida longa pode parecer curta, pois o tempo foi mal utilizado. Desprezar o prazer é o caminho para o verdadeiro prazer. A dependência do destino é o começo da servidão. Depois disso, a vida se torna ansiosa, paranoica e temerosa do infortúnio e das incertezas. Escolho seguir o exemplo dos antepassados, mas não repetindo suas palavras. Veneno costuma se ocultar entre os contemporâneos. Quando as expectativas de sucesso são menores, as pessoas lidam melhor com as frustrações. Muitas vezes, ignoramos o que está ao nosso alcance. Na escuridão, aquilo que nos acompanha pode ser exatamente o que estamos procurando. O que parece terrível à primeira vista geralmente não é tão ruim assim. Independentemente de como se morre, o processo é sempre breve. Gastar tanto tempo preocupando-se com algo que se resolve num instante parece um desperdício. Não acha? No caminho fácil, andam apenas os covardes. Os verdadeiros guerreiros seguem um caminho de coragem e grandeza. A forma mais sábia de agir é aceitar as fraquezas da humanidade e o comportamento comum com tranquilidade. O sorriso expressa o sentimento mais suave da humanidade, como se dissesse que, não importa o quão ruim esteja a situação, nada é realmente tão terrível. Mesmo assim, evite aqueles que estão sempre tristes e reclamando de tudo. Isso não significa que essas pessoas não sejam leais ou gentis, mas sua visão ansiosa e pessimista é uma distração para a paz de espírito. Tudo no mundo,
Por mais importante que pareça, na verdade, é insignificante e sem sentido. Ter a vida preenchida com trivialidades é lamentável, mas mais triste ainda é tê-la preenchida com os problemas de outras pessoas. Os sintomas das doenças são variados, mas o resultado é sempre o mesmo: insatisfação consigo mesmo. Mesmo cercado por bajuladores, o maior adulador somos nós mesmos. Todos nós ansiamos pelo futuro e desprezamos o presente, mas o sábio sabe como viver cada dia como se fosse o último. A vida é um serviço, e tudo o que podemos fazer é adaptar-se e aproveitar as pequenas recompensas que ela nos oferece. Não importa quão difícil seja o ambiente, uma mente forte sempre encontrará conforto nele. Mesmo em um espaço pequeno, o planejamento correto pode nos oferecer inúmeras possibilidades. Portanto, não importa quão limitado seja o espaço, sempre podemos transformá-lo em um lugar habitável. Enfrentando dificuldades, pense muito, e a situação se aliviará. Condições limitadas se expandem quando são bem administradas. Quando aprendemos a suportar, o peso do fardo se torna mais leve. Se percebermos desde o início que a morte é algo inevitável desde o nascimento, podemos viver com coragem suficiente para enfrentar qualquer desafio sem surpresa. A pessoa feliz é aquela que está satisfeita com o momento presente, qualquer que seja ele. Não desperdice sua energia com atividades sem propósito. Não deseje o que não pode ter, e não persiga aquilo que, uma vez obtido, se revela inútil. Aqueles que aceitam o destino são conduzidos por ele, aqueles que resistem são arrastados. Quem se preocupa com muitas coisas coloca sua vida nas mãos do destino. Exceto pelo tempo, nada realmente nos pertence. Ao tentar evitar o destino, já estamos correndo em sua direção. Quem faz amizade por interesse se despede quando o interesse acaba. Na minha opinião, o sinal mais claro de uma mente equilibrada é a capacidade de vagar sozinho, sem distrações. Abandonar o que é inútil é essencial para o sucesso. Todo o tempo passado já está perdido. O dia de hoje é um passo entre nós e a morte. Pessoas cegas estão ocupadas com tudo, menos com a vida. O tempo que está por vir não nos pertence. Quanto ao presente, somos ocupados e não temos tempo para viver. Estamos nos preparando para viver algum dia, enquanto o presente escapa. Cada momento, cada novo dia, é o fim de um pedaço de vida. As pessoas adiam viver como se a vida fosse eterna e o futuro fosse uma garantia. No entanto, não percebemos que a vida passa enquanto adiamos nossos planos. Enquanto nos distraímos com trivialidades, enquanto aguardamos o momento certo para viver, a vida continua seu curso. Ninguém devolve os anos que se passaram, e o tempo, que se perdeu, não é recuperável. O que fazemos agora, a maneira como passamos o tempo, define o que somos. Não importa o quão rico ou poderoso alguém seja, não pode escapar do fato de que, a cada segundo, a vida se encurta. Portanto, é vital entender que o verdadeiro uso do tempo é o que fazemos dele hoje. Não são as grandes ambições ou os sonhos distantes que contam, mas o momento presente. Vivemos mal porque pensamos que sempre haverá tempo no futuro.